Bom, galera, agora a parte de reações inorgânicas 3. E aí o que a gente vai ver? A parte de dupla troca, que é a reação entre duas substâncias compostas. E vocês vão ver como isso é importante, porque eu escolhi alguns exemplos e vocês vão perceber que cada um desses exemplos tem algum nome de alguma coisa que acontece no nosso cotidiano, alguma coisa conhecida. Então realmente são as reações mais importantes para toda e qualquer prova. Reação de dupla troca. Vamos nessa, que hoje é um ótimo dia para você aprender química. Vamos nessa. Então, olha só. Primeira coisa, reação de dupla troca é quando eu tenho uma reação entre duas substâncias compostas. Você vê aqui, ó, AB, CD. As duas são compostas e elas vão trocar entre si um elemento. O A vai para o lugar do C e o C vai para o lugar do A. Ou troca o cátion de posição ou o ânion, tanto faz. Depois que você determinou quem é o cátion e quem é o ânion, metal e ametais, você simplesmente troca o cátion de posição. Agora, quais são as condições? Gente, lembre que aquela história de semelhante desloca semelhante e tem que ser mais reativo é para simples troca. Separem bem na cabeça, tá? Simples troca são aquelas condições. Dupla troca são três condições totalmente diferentes. Ou forma um produto insolúvel. Gente, quem é que seria insolúvel? São aquelas bases insolúveis e os sais insolúveis. Então, ó, bases e sais. Só para a gente dar uma lembrada rápida. Quais são as bases solúveis? 1A, 2A, exceto berílio e magnésio e a amônia. Essas são as bases solúveis. As outras são insolúveis. Não tem ácido insolúvel. E os sais, a gente tem aquela tabela de solubilidade de sais, que seria bacana a gente sempre deixar num card para que você possa olhar de vez em quando, beleza? Agora, vamos lá. Segunda condição, lembrem, pode formar produto insolúvel ou um produto volátil. Produto volátil é aquele que tem baixo ponto de ebulição, que escapa fácil. Muitas vezes quando a gente pergunta assim, o que é volátil, a pessoa faz... Fazer isso aqui, ó, significa, ela sabe o que é. É uma substância que escapa com facilidade. Pô, se ela escapa com facilidade, se ela é volátil, se ela tem baixo ponto de ebulição, eu posso dizer que ela vai ter alta pressão máxima de vapor. Pô, Michel, eu não lembro o que é isso. É a pressão feita pelo vapor. Se ela escapa muito, tem muito vapor. E se tem muito vapor, eu vou exercer uma grande pressão. Então, pressão máxima de vapor. De boa? Agora, quem são as substâncias voláteis? Principalmente os gases. E quando você pensa em ácidos, gente, os hidrácidos são voláteis. A maioria dos hidrácidos é volátil. De boa? E eu quero que você lembre sempre que se vocês pegarem, por exemplo, CO2, com certeza o CO2 é um gás e claramente ele é volátil. E por último, formação de produto fraco. Gente, produto fraco é aquele produto que libera poucos íons, principalmente ácidos e bases, não tem sal fraco. Então, quando a gente fala de produto fraco, a gente pensa em ácidos e bases. Não sei se vocês estão lembrados, mas para os hidrácidos fortes, HCl, HBr e HI, moderado, só o HF, o resto é fraco. Para os oxiácidos, oxigênio menos hidrogênio. Se der 0, fraco. Se der 1, moderado. Se der 2 ou 3, vai ser forte. E para as bases, base forte é 1A e 2A, exceto berílio e magnésio. O resto é tudo fraco. Então, se formar qualquer substância fraca, a reação acontece com toda certeza. Vamos trabalhar para entender isso daí. Olhem os exemplos que eu escolhi aqui. Vamos começar com esse primeiro. Gente, o CaCO3 tem um vídeo bem bacana anterior que a gente viu que ele é o calcário. Ele é o mármore. Então essa reação aqui é a reação da chuva ácida com a estátua de mármore. Então a gente vai começar pensando, pô, o H2SO4 é o principal ácido da chuva ácida. E o CaCO3, ele é o calcário, ou então o mármore, não é verdade? Então o calcário ou mármore, beleza. Agora bora fazer o seguinte, só botar aqui uma letra um pouquinho mais bonita, porque aqui ficou muito feia, né? Então, mármore. Boa. Como é que ocorreria essa reação? Gente, separe o primeiro elemento do resto. Vocês vão ver que o cálcio, ele é mais 2, família 2A. Então o resto aqui ele é menos 2.
O hidrogênio é mais 1. 2 vezes 1 dá 2, então o SO4 ele é menos 2. Troca os cátions de posição. O cálcio vai para o lugar do hidrogênio e o hidrogênio vai para o lugar do cálcio. Pô, na hora que o cálcio vai para o lugar do hidrogênio, se o cálcio é mais 2 e o SO4 é menos 2, o 2 cancela com o 2. Então vai te dar o CaSO4. Mais o quê? Gente, o H+ vai se juntar com o CO3 2-, ó. O H+ vai se juntar com o CO3 2-. Esse 1, como a gente já está acostumado, ó, vem para cá, e esse 2 vem para cá. Então, na verdade, nós temos a formação do H2CO3. E o que é que nós sabemos? Primeiro, o H2CO3 ele é um ácido fraco. Então, só por causa disso, a reação já acontece. Basta que um produto seja fraco, gente. Se um for fraco, a reação ocorre. E ainda sabemos, e aí eu preciso que isso aí esteja bem claro, que essa substância ela se decompõe com a maior facilidade. E quando ela se decompõe, ela dá origem a H2O mais CO2. E o CO2 é um gás volátil e vai sair. Por isso que às vezes quando cai a chuva ácida dá a impressão de que a estátua de mármore, que o objeto de mármore está fervendo. E por que que dá a impressão de fervura? Por causa da saída, da liberação do CO2. Gente, às vezes o pessoal coloca essa história desse lance aí, ó, liberação do CO2, quer colocar sofisticado, aí coloca evolução de gás. Pô, evolução de gás é saída de gás, é saída do CO2. Então, sempre que o H2CO3 formar, você já quebra. Cara, você quebra em água e CO2. E o CO2 ele vai escapar. No caso da estátua, parece que a criatura lá está fervendo. Olha que legal. BaOH2 com H2SO4. Não sei se vocês percebem, mas isso é uma reação clássica que a gente já viu, que é uma base mais um ácido. Reação ácido mais base. Gente, o bário ele é mais 2, a hidroxila é menos 1, o hidrogênio é mais 1, o SO4 é menos 2. Aqui o que vai acontecer é bário para o lugar do hidrogênio, sempre o positivo para o lugar do positivo, quando forem duas substâncias compostas, né? Gente, se o Ba2+ vai se juntar com SO4 2-, eu vou ter a formação do BaSO4. E se o H+ vai se juntar com o H-, o hidrogênio do ácido, com a hidroxila da base, dá água. Se eu tenho 2 hidrogênios com 2 hidroxilas, eu vou ter 2 águas. Agora, bora olhar por que essa reação acontece. Vocês vão de convir comigo que os sulfatos, lá naquela tabela de sais, eles são solúveis, exceto se ele tiver com cálcio, estrôncio e bário. Como aqui é o bário, esse cara é insolúvel. Só por isso aqui ser insolúvel, a reação já aconteceria. Mas vocês lembram também que a água é uma substância que é capaz de se auto-ionizar. Ela libera um pouquinho de H+ e um pouquinho de OH-. Só que, gente, é muito pouco. Se é muito pouco, quer dizer que essa criatura é uma substância fraca. Se ela é fraca, é porque ela produz poucos íons. E como a água é um eletrólito, ou seja, é uma substância fraca, eletrólito fraco, isso também justifica essa reação. Então, quais são as condições para essa reação acontecer? Nesse caso, formou um produto insolúvel, já bastava, e a água ainda é fraca. Então, lembre que na reação entre um ácido e uma base, sempre forma água. E se sempre forma água, sempre a reação vai acontecer porque a água é um produto fraco. Às vezes soa estranho você dizer a água é fraca. É fraca. Por que a água é fraca? Porque ela libera poucos íons. Tanto é que a água pura, só água, não conduz corrente elétrica. Por que ela não conduz? Porque praticamente ela não tem íons. Então, ó, duas reações super importantes. A reação da chuva ácida com o mármore e a reação entre um ácido e uma base. Provando por que ela acontece, né? Coloquei mais outras e vamos nós. NaCl com AgNO3. Gente, o sódio, ele é um elemento da família 1A. Então você já põe, ó, mais um. O cloro, para que a soma dê zero, ele é menos 1. A prata, ela tem NOx fixo. A prata, ela é mais 1. E o NO3 que está aqui é menos 1. Com o tempo, a coisa vai ficando bem automática, ó. A prata vai para o lugar do sódio e o sódio vai para o lugar da prata. Poxa, Na+ vai se juntar com NO3-, então vai dar Na, NO3. Como é 1 e 1, fica de boa. Cara, o Ag+ vai se juntar com Cl-, então eu vou ter a produção
do AgCl. Olha só, principalmente quem vai fazer prova subjetiva, que tem que escrever. NaNO3 tem um elemento da 1A. Toda vida que tiver elemento da 1A, meu amigo, pode ter o que for do lado dele. Se tiver um elemento da 1A, obrigatoriamente esse sal é solúvel. Aí eu boto aqui, ó, aquoso, dissolvido em água. Elementos da família 7A, como vocês estão vendo aqui, ó, o cloro aqui. Quando eu tenho elemento da família 7A, vai ser solúvel, menos se tiver a prata, o mercúrio e o chumbo. Quem é que está aí? A prata. Se é a prata que está com cloro, essa criança vai ser insolúvel. Então isso aqui, ó, é sólido e vai precipitar. Quais são as condições? Produto volátil, produto insolúvel ou produto fraco. Nesse caso, eu tenho um produto insolúvel. Então a gente percebe, tá, que a reação ela acontece. E vocês viram agora, com mais tranquilidade, como é simples. Você calcula quanto é o NOx, faz a troca, com cuidado, para ver se precisa inverter aquele lance todo e ver o que é que dá. Gente, essa reação que a gente vai ver agora, vocês têm aí NaCN mais H2SO4. É uma reação que foi muito utilizada lá na Segunda Guerra Mundial, na câmara de gás. O que é que acontecia? O HCN, que é o ácido cianídrico, é uma substância super tóxica e o cianeto, ele bloqueia a cadeia transportadora de elétrons e impede que a respiração celular ela vá até o final. Então a pessoa acaba indo a óbito, morrendo, com uma quantidade muito pequena de HCN. Só que por ele ser muito tóxico, era muito perigoso carregar o HCN, porque ele podia vazar e, obviamente, matar não quem eu queria, e sim matar os próprios nazistas, né? Então eles preparavam muitas vezes na hora esse cara. E, gente, esse HCN que a gente produzia é o principal componente do gás chamado Zyklon B, que era justamente o gás que matou muita gente lá em Auschwitz, em Dachau, né? Aquela coisa terrível, e que eu já tinha comentado com vocês lá em ácidos quando eu falei do HCN. Mas olhem como é que eles faziam. Misturavam o cianeto de sódio, aqui ó, Na+CN- com o ácido sulfúrico. O ácido sulfúrico sempre o ácido mais produzido, né? E o cianeto de sódio, um sólido, porque os sais, eles são sólidos. 2 vezes 1 dá 2, quer dizer que o SO4 é -2. Ó, sódio para o lugar do hidrogênio, hidrogênio para o lugar do sódio. Gente, o Na+ vai se juntar com o SO4, que é -2. Então vamos fazer aqui o cruzamento, ó. O 2 vem para cá e o 1 vem para cá. Então, na verdade, eu formo o Na2SO4. Mais o quê? Pô, o H+, porque você leva só o elemento e o NOx. O H+ está se juntando com o CN-. Se é 1 e 1, fica simplesmente HCN. Então tá aí o que nós temos. Formou o Na2SO4 e o HCN. Vamos só balancear. Se são 2 sódios, aqui eu teria que ter 2. Se aqui eu tenho 2 hidrogênios, aqui eu teria que ter 2. Pronto, show. Tá balanceado. E aí você vai, Michel, mas por que essa reação ocorre? O Na2SO4 é solúvel, porque todos os sais da 1A, eles são solúveis. Então, tranquilo. Agora, o HCN é um hidrácido, né? E a maioria dos hidrácidos é volátil. Então, esse cara aqui é um gás, ó, que vai ser liberado. Michel, e se eu não lembrasse? Bom, então você lembra que além de ser volátil, ele também é um ácido fraco. Se você lembrasse que ele é um ácido fraco, rolava, porque a condição é volátil, fraco ou insolúvel. Basta em um produto, nesse caso, esse ácido ele é volátil e ele é fraco. Então está resolvido e isso é a reação da preparação do ácido cianídrico em laboratório. Então vejam que dá para contextualizar e colocá-la na prova de boa. Vamos para mais. Essa foi a que mais vezes caiu. Agora, ó, essa caiu muitas vezes já em várias provas. O Enem já cobrou, por exemplo, várias vezes, tá? Vocês têm o bicarbonato de sódio, NaHCO3. É um sal que tem características básicas, então ele neutraliza muito bem a acidez. Então o que é isso aqui? Pô, todo mundo sabe que o HCl é o ácido contido no estômago. É o ácido do estômago. E o bicarbonato de sódio seria um antiácido importante, bicarbonato de sódio. Cara, se eu for fazer essa reação, vocês sabem que o sódio ele é +1.
Se ele é mais 1, esse resto todinho é menos 1. O hidrogênio é mais 1, o cloro é menos 1. Se a gente fizer a troca, ó, hidrogênio para o lugar do sódio, sódio para o lugar do hidrogênio, vocês veem que o Na+ vai se juntar com o Cl-, então vai formar o NaCl aquoso, mais o quê? Pô, o H+ vai se juntar com o HCO3-, H+, com HCO3-, não já tinha um H? Então vai ficar o H2CO3, que eu já coloco aquele maior que, menor que, porque ele é altamente instável e ele se decompõe dando origem a H2O mais CO2. E o que é que você sabe? Que o CO2 ele é volátil. Pô, se o CO2 ele é volátil, já justifiquei a reação. Agora essa reação tem coisas legais que podem cair. Vocês lembram que ocorreu a produção do NaCl, é o sal. Então pessoas que têm pressão alta não devem tomar bicarbonato, porque vai aparecer sal no estômago, vai acabar aumentando a pressão por causa do sódio. Outra, quando a pessoa toma isso, libera CO2 dentro do estômago dela. Dá uma sensação que você está estufado. Não é uma sensação, você está estufado. Tem um gás dentro de você. Se tem um gás dentro de você e você está estufado, o que vai acontecer é que esse gás tem que ser liberado, por cima ou por baixo, depende da pressão que você der. Aí a parada vai sair. Então, essas reações de dupla troca, vocês veem como é fácil. Você pega o positivo de um, o positivo do outro, troca de lugar, toma conta dos NOx para dar certo e você faz fácil. Então, quem não havia aprendido, vejam como não é complexo. Gente, para terminar essa aula, eu queria fazer uma coisa. Testes para saber qual é o gás que foi produzido numa reação. 3 gases bem importantes. Então, eu vou pegar, tirar isso daqui e vamos fazer o seguinte. Eu tenho 3 gases que podem aparecer na prova e eles podem pedir testes. Então, eu queria que nós víssemos o CO2, o O2 e o H2. O principal teste para diferenciar esses 3 gases vai ser chama. O CO2 apaga a chama. Gente, ele é incombustível. Ele é muito usado para apagar o fogo, né? Ele tira o oxigênio do lugar e no lugar do oxigênio não há combustão. Se você botar o CO2 no lugar do oxigênio, ele cessa a combustão. Então ele apaga a chama. Se eu tiver uma chama, tacar o CO2, ele vai apagar. O oxigênio, ele inflama, gente, olha só, inflama a chama. O que é inflamar a chama? É aumentar a chama. Então o CO2 vai lá e aumenta a chama, inflama. E o H2, gente, o H2 explode. Ele é explosivo. Aí você vai dizer, pô, Michel, eu não sei o que é explosão. Explosão é uma reação em alta velocidade que ocorre com liberação de calor e estampido, barulho. Então, você tem um comportamento diferente. O CO2 apaga o fogo, o oxigênio aumenta a chama e o hidrogênio explode na presença de uma chama. Só isso já daria para diferenciar. Agora tem um outro teste que é importante no CO2 e que vez ou outra eles usam. Gente, o CO2, vocês têm que sempre lembrar que ele é um óxido ácido. Pô, se ele é um óxido ácido, quer dizer que ele reage com as bases. Então, a turma pode fazer isso aqui, ó. Pega um recipiente, aí eu digo, cara, dentro desse recipiente tem água de cal. O que é água de cal? É hidróxido de cálcio. Eu vou chegar aqui e eu vou colocar o CO2. Eu não sei se vocês lembram, mas sempre é hora da gente dar uma lembradinha. Se você pegar o CO2 e você reagir com o CaOH2, cara, ácido mais base, sal mais água. Como é que eu ensinei isso aqui para vocês? Tira a água e olha o que sobra. Quando eu tiro a água e olho o que sobra, ó, eu tirei os 2 hidrogênios. Também tem 2 oxigênios. Tirei um para a água, então sobrou um. Fica CaO com CO2. CaO com CO2 vai me dar o CaCO3. E, gente, carbonato de cálcio é o calcário. Ele é insolúvel. Pô, se ele é insolúvel e ele é branquinho, ele é o mármore, à medida que você vai soprando com canudinho dentro de um copo que tem água de cal, começa a formar o CaCO3. Então começa a aparecer uma coloração esbranquiçada.
eu teria aqui a formação do CaCO3. Então você vai soprando dentro da água de cal e vai ficando esbranquiçado. A gente costuma dizer que está enevoado, a solução ela vai ficando turva, ou seja, ela deixa de ser transparente. Então é um teste bem bacana para o CO2. Cara, isso cai bem, tá? Já caiu FUVEST várias vezes, sem dúvida, isso cai no Enem. Então são testes para você saber se eu tenho oxigênio, hidrogênio ou CO2. O melhor é a chama. E o CO2 ainda tem o teste da precipitação, né? O teste da turvação de uma solução de água de cal. Tranquilo isso daí? Vejam como é muito importante. A aula nem foi tão longa, não é uma coisa muito difícil, mas é preciso que a gente trabalhe. Beijo imenso no coração de vocês. Daqui a pouco a gente vai começar os cálculos, né? Na parte de estequiometria. Beijos!